Olá, eu sou o Kaique, noivo da Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda, eu sou noiva do Kaique. Somos missionários da comunidade Instrumento de Deus. Então, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre Santa Inês, que é a experiência de namorados e noivos. Você sabe quem é Santa Inês? Você sabe? Eu sei. Santa Inês, ela era uma jovem de 12 anos quando ela fez o voto de castidade. E aí a gente vai entrar num assunto bem legal, porque nós, como noivos, nós precisamos viver a castidade. E aí é onde mora muita dúvida de uma galera. E Santa Inês, ela vai nos ajudar a viver verdadeiramente essa castidade de uma forma correta. Calma aí. Mas Santa Inês era muito, pode-se falar, pretendida. Santa Inês era muito pretendida no tempo que ela vivia. Tanto que ela era linda igual você. Exatamente, obrigada pelo elogio. Santa Inês, ela era uma moça muito bonita e muitos jovens procuravam Santa Inês. Porque, além dela ser muito linda, ela também era de uma família muito rica. Por isso, muitas pessoas e muitos homens a procuravam. Dentre esses homens que a procuravam, um deles fez o quê? Um jovem rico também. Esse jovem rico pretendia ter ela como esposa, né? A gente está nesse processo, noivado, mas ela já tinha... Alguém já tinha conquistado seu coração. Quem é? O maior esposo. Jesus Cristo. E nesse sentido, ela decidiu que não iria se casar com esse rapaz. Devido a isso, ele explanou para todo mundo que ela era uma cristã. E aí o que aconteceu? Levaram ela para um prostíbulo, porque se ele não conseguia, outros homens tentaram abusar dela. E quando isso acontecia, vinha uma luz muito forte e não deixava com que esses homens se aproximassem dela. As pessoas ao redor começaram a achar isso muito estranho e decidiram colocar Santa Inês na fogueira. E qual que era o sentido de tudo isso? A castidade. Exatamente. E também o que acontecia no meio? As pessoas queriam quebrar aquele voto que ela colocou ali. Quando eles colocaram ela na fogueira, ela não queimou, porque o Espírito Santo foi lá e a protegeu. Mas mesmo assim, eles colocaram ela na guilhotina. Passando em tudo isso, ela foi canonizada. E aí ela se torna intercessora dos noivos. E qual o processo que a gente vive hoje de noivado, né? A gente sabe o quão hoje é necessário viver e o sentido útil, né, até o casamento da castidade. Não só para os noivos é chamado a viver a castidade, mas sim também para os casados. No sentido útil, de fato, assim como Santa Inês, de se guardar para o amado. Lembrando que não somos qualquer coisa. Depois que a gente descobriu tudo isso, Kaique, você sabe por que Santa Inês não se casou, não aceitou homem nenhum, ela ainda assim é padroeira dos noivos? Não sei. Porque, mesmo tendo todas essas provas, dinheiros e riquezas, Santa Inês, ela recebeu diversas propostas de homens, de pessoas, de poder e de dinheiro. E mesmo assim, ela se colocou ao viver aquele voto que ela se consagrou com Deus. E aí, ela nos dá este grande exemplo da espera de viver a castidade, de se conhecer melhor, de viver com Deus, de rezar, de estar no nosso íntimo, não para usar o outro como nosso objeto, mas sim para que a gente possa nos conhecer assim como ela teve esse conhecimento e essa intimidade com o Espírito Santo. Que é a maior riqueza. Melhor que essa não tem. Às vezes a gente acha que, por muitas vezes a gente não se valoriza, nos colocando nesse papel de inferioridade, achando que a gente encontrou no lixo e se dá para qualquer um. E Santa Inês não se deu para qualquer um, mas sim um amado de sua alma. Exatamente, ela teve o seu objetivo no seu coração, ela sentiu esse chamado, assim como nós somos chamados hoje ao matrimônio, mas também somos chamados a viver a castidade. Eu acredito que para Santa Inês também não era fácil viver a castidade,
mas ela deu sentido a isso. E nós somos chamados a dar sentido a isso como noivos, né? Não somente não fazer o ato, não é sobre isso, né? É algo muito além disso. É sobre o olhar, é sobre o falar, é sobre me portar, me colocar no meu papel de homem, né? De homem não somente como noivo da Fernanda, mas um homem de Deus, um homem de Deus. Porque em tudo a gente é chamado a ser inteiro de Deus. Diante da nossa realidade de processo de namoro, foi uma dificuldade muito grande que a gente encontra até pelos meios de amizades, né? Então a gente teve sim uma dificuldade de entender o que é nosso, de entender o nosso chamados e o que somos convidados a viver. Então, diante desse sentido, com os amigos de fora, e essa foi uma grande dificuldade de conciliar, porque os amigos de fora, não precisa, você tem que saber o que é antes do casamento, porque se depois que casa você vai ter, né, você vai encontrar isso e aquilo, mas para nós o processo que nos ajuda a viver essa integridade é estar em comunidade, estar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que é viver essa mesma realidade, mesmo sendo difícil, né? Porque para namorados a gente vai sentir atração, vai querer estar um pouco mais perto e aquela coisa, né? E você colocou um ponto muito específico, né? Estar com pessoas que queiram viver a mesma coisa que você. Que entendem o sentido do que nós estamos vivendo. Que compreendem, né? Nosso relacionamento ele se baseia muito nessa questão da espiritualidade de Jesus, porque eu sempre brinco e é uma questão que é muito verdadeira, né? Eu nunca olharia para o Kaique se não fosse por causa da dimensão de Deus da igreja. Ele, né, não seria uma das minhas escolhas, porque diante de tudo que a gente viveu neste processo de namoro, foi grandes dificuldades que já era pra gente ter se separado nos primeiros dias. Acho que nem ia ter rolado o namoro. Desde o começo do namoro a gente já passou por algumas provações em que nos afastava um do outro, mas dentro dessa realidade de muita persistência, e eu lembro da gente começando a rezar o terço logo no começo da amizade, a gente, vamos rezar um terço, o Kaique levava o violão lá em casa, a gente rezava o terço, a gente cantava, isso nos ajudou a entender os nossos sentimentos, porque poderia vir de apenas uma questão de carência, poderia vir de uma questão até de orgulho, ego, e dentro desse sentido da espiritualidade foi o que nos fortaleceu para a escolha. Eu penso nisso até que o Kaique já traz, né? Quando a gente pensa na pessoa ideal, a gente coloca vários pré-requisitos para que a pessoa venha, né? Fala, Jesus, olha, eu quero assim, 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 assado. Aí chega a Fernanda na vida do Kaique, que não tá assada, ela tá crua. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Como que a gente vai se modelar e nos transformar ali para que um e o outro esteja nessa sintonia? Porque se ele está, a gente usava muito o termo do copo cheio, né? Quando a gente começou a namorar, ele estava com o copo super cheio e o meu copo estava vazio. E aí ele esvaziou o copo dele para encher o meu. Aí a gente teve, não é assim que tem que ser. Nós precisamos, tudo bem, eu não tenho, você divide, a gente coloca no meio e a gente vai enchendo em conjunto. E aí neste processo de que a gente entendeu que a gente precisava encher em conjunto, não ele só colocar em mim tudo aquilo e eu ou nele, a gente estabeleceu um padrão onde nós conseguiríamos e nós buscaríamos. Então o que nos ajuda muito hoje é as questões das missões. Nós sempre estamos juntos, nós sempre estamos em contato com as missões, às vezes do mesmo apostolado, às vezes não, mas isso nos fortifica até para a oração. Então vamos rezar mais juntos, vamos estar mais presente um com o outro.